Presidente, qual país abriria mão das suas maiores riquezas? Quem é que abriria mão dos seus melhores potenciais? Certamente não os patriotas. Eu quero abordar hoje um tema que é de fundamental importância para o Brasil, a Petrobras. Falar da Petrobras é, sobretudo, falar de soberania nacional. Antes da Petrobras, o Brasil se submetia à dependência energética. E foi só com grandes mobilizações que foi ecoado o grito: o petróleo é nosso, com a população exigindo a estatização do principal recurso energético do país. E assim foi fundada a Petrobras, uma empresa estatal que cumpre um papel fundamental no desenvolvimento econômico e social do Brasil. Em atividade, a Petrobras intensificou o desenvolvimento do país, construindo refinarias, terminais marítimos, oleodutos e começou a explorar a plataforma continental brasileira. E com as crises mundiais do setor petrolífero nos anos 70, ficou claro para a sociedade brasileira que a energia é matéria de segurança e soberania nacional, um assunto de Estado e em que precisávamos de autossuficiência. E é um ditame fundamental de qualquer país buscar sua segurança energética. Era para ser o objetivo basilar de qualquer estadista que pense o desenvolvimento do país e de sua gente. E sobre isso é importante fazer um destaque de um importante período, quando a partir de 2003, com o governo Lula, foi quando a Petrobras expandiu as atividades de perfuração, especialmente com as descobertas do pré-sal brasileiro e as suas reservas que beiram a 100 bilhões de barris e gigantescos volumes de gás. Nesse período, a empresa se tornou líder mundial em tecnologia de exploração e produção de petróleo em águas profundas e ampliou a sua distribuição de derivados de petróleo e gás natural. Após mais de 60 anos de trabalho, a Petrobras proporcionou condições de viabilizar a segurança energética a longo prazo, permitindo que o nosso país pudesse construir com autonomia o seu próprio projeto nacional e com protagonismo na geopolítica global. E assim a Petrobras poderia buscar o interesse da maioria dos brasileiros, dos assalariados, dos pequenos empreendedores, dos estudantes, dos autônomos, dos aposentados, e a estes o investimento e as metas a serem cumpridas deveriam servir. Porém, o surgimento no cenário mundial de um país como o Brasil, com sua grande extensão territorial e as suas riquezas, não fazia parte dos interesses da ordem que comanda a hegemonia mundial. E destacam-se assim os graves casos de espionagem internacional contra a Petrobras e a formação de uma coalizão interna empenhada em desmantelar a busca pela soberania energética e o desenvolvimento do país. Desde o golpe na presidenta Dilma e hoje com a coalizão que sustenta o governo Bolsonaro, é aplicada uma feroz política de venda de ativos que desestrutura a cadeia produtiva da empresa. E é assim que uma das grandes virtudes da empresa é desmantelada, a sua integração, ou seja, a sua capacidade produtiva desde a exploração, produção, refino e distribuição de derivados. A prova de tudo isso é a venda das subsidiárias, a venda dos campos maduros de extração de petróleo, a liberação do mercado de gás natural e as especulações da equipe econômica sobre a possibilidade de privatizar a empresa. Ou seja, não há coerência com as tendências da indústria internacional e não se justificam essas medidas a não ser por um viés eminentemente ideológico, privatista, sem nenhuma ligação com a realidade e a razão de ser da Petrobras. No meu estado, Rio Grande do Norte, o plano bolsonarista de desinvestimento estatal segue. Vendeu no início de agosto 7 campos de petróleo no Polo Macau e antes já haviam sido vendidos campos no Polo Riacho da Forquilha. Diante disso, deputadas, deputados, senadoras e senadores, não temos o que vacilar. Denunciaremos o desmonte e defenderemos a Petrobras como patrimônio do povo brasileiro, uma empresa que cumpre um papel importantíssimo no desenvolvimento econômico e social do país. Nós precisamos defender a Petrobras, seus trabalhadores e trabalhadoras e seus aposentados que dedicaram os melhores anos das suas vidas não por uma empresa que gere dividendos para meros acionistas, mas que gerasse riqueza para todo um povo. Por isso nós temos que protegê-la pela soberania energética nacional e principalmente pela parcela da população que mais precisa de um país soberano, já que as elites desse país querem destacar o que nós temos de melhor. Viva o povo brasileiro e viva a Petrobras!